Cozinha, agora eu quero saber como fazer aquele doce de leite. Aliás, eu tenho uma dúvida. Dani, quero saber o seguinte, esse doce de leite você vai ensinar a fazer com esse açúcar, como é que ele chama? Não, é o açúcar impalpável. Impalpável. A gente poderia rechear esse bolo, por exemplo, com aquele doce de leite que a gente cozinha, a lata de leite condensado, ou não? É um outro sabor completamente diferente? Ah, é muito mais saboroso, muito mais gostoso. É mesmo? É, esse é caseiro, né? Que delícia. Então, bom, vamos fazer então. Porque aquele fica duro, não é bom pra trabalhar. E no sabor, você vai ver o sabor. Só experimentando. Eu vou, daqui a pouquinho, mas eu não vejo a hora. Vamos lá, o que a gente faz então, Dani, pra chegar nesse resultado? Então, agora eu vou fazer o doce de leite caseiro. É claro que acho que não vai dar muito tempo, mas vamos pegar essa daqui. Quanto tempo de panela, mais ou menos, a gente precisa para esse doce de leite ficar uns pronto? 40 minutos, se for em fogo baixo. E se fosse, tipo, fogão industrial, 40 minutos certinho. Tá? Bom, então em casa vai demorar um pouquinho mais, né? E a gente precisa ficar atenta a ele o tempo todo? Como é que não pode parar de mexer. Porque sério? Ele gruda, sério. 40 minutos ali? É como se fosse, passou o ponto de brigadeiro, ele fica com uma aparência que parece beijinho. Tá. Sabe? Ele fica bem grosso, dá umas bolinhas. Aí, assim, o certo é ele ficar bem marronzinho. Só que a pessoa, se ela ficar muito marrom, o que vai acontecer? Ele vai ficar puxa-puxa, vai ficar duro, você não vai conseguir trabalhar com ele. Tem que esperar um pouquinho, Dani. Aí, pronto. Fogo baixo. Fogo baixo sempre, desde o começo? Desde o começo. Não pode grudar no fundo da panela de jeito nenhum? Não. Então colocou o doce de leite aí, tem que esperar ele esquentar? Não é o doce de leite, é o leite condensado cru, né? Sempre, uma dica, sempre colocar um leite mais condensado, que é mais fácil de trabalhar, porque o que acontece, você põe muito líquido, você dá uma distraída, queimou, ou ficou muito melado, você não consegue trabalhar com ele. Os de latinha são melhores do que os de caixinha para isso? Não, tem os de caixinha bom, mas a pessoa tem que ver os que são mais concentrados, mais condensados. Tá vendo quando ele é bem mais firme? Tem marcas melhores, realmente, pra dependendo do resultado sempre que a gente o melhor, quer, né? Custa um pouquinho mais, né? Fazer o quê? Mas em compensação, o resultado é melhor, né? Do que ficou meio aquela coisa aguada. Bom, a gente, óbvio, não vai ter os 40 minutos aqui para chegar nesse resultado, mas eu quero saber o passo a passo, tá? Então, aí eu só falando, assim, por exemplo, você vai fazer, passou o ponto de brigadeiro, tá? Passou um pouquinho, ele vai mudar de cor. Tá vendo que ele é bem clarinho? Ele é mais pro branco, né? Então ele vai ficar um pouco mais, assim, amarelinho. Tá. Nesse amarelinho, deu 40 minutos mesmo, você desliga. Aí você vai falar, mas não parece doce de leite. Quando ele esfriar, ele parece. E o bolo tem que ser frio, e esse daqui morno. Por exemplo, você esquece, tocou o telefone, aconteceu alguma coisa que não deu pra... Ele ficou assim, mas muito frio, aí você pode dar uma mornada de 1 ou 2 minutos no micro-ondas. Tá. Mas é só o leite condensado mesmo? O açúcar é só pra enfeitar no final? Só pra enfeitar no final. Eu achei que o açúcar fosse junto. Então, e esse daqui tanto dá pra rechear, como foi recheado o bolo, também o bolo colorido também foi recheado de doce de leite caseiro. Entendi, tá bom. Ou então por cima. Se você não quiser colocar o açúcar impalpável, porque o açúcar impalpável você tem que pôr na hora de servir. Porque senão ele começa a trincar, ele não fica bonito, ele quebra. Se você pôr pra gelar, porque gelado ele também é uma maravilha, é um dos deuses, né? É verdade. Então, você pode colocar chocolate branco picado, que fica maravilhoso também. Tá, então leva pra geladeira, na hora de servir, você dá aquela pulverizadinha ali do açúcar impalpável. Tá bom. Então tá. Ai, que delícia. Eu quero saber o seguinte, qual bolo que eu vou experimentar? Ah, a gente vai confeitar? Dá tempo da gente vai confeitar. Terminar esse? Então, eu vou confeitar esse aqui. Peraí. Aqui, Zelito, obrigada. O bolo, quando ele estiver assado, ele vai ficar assim, tá? Tá. Você vai cortar ele ao meio e cortar ao meio e eu virei a tampa dele e pus pra baixo. Porque todo mundo enfia o garfo, fica aqueles furos. Quando vai rechear, é complicado. Tá. Então, eu já deixei assim. Outro segredo. Todo mundo tem em casa uma garrafa de leite, né? Fura a tampa, faz vários furinhos assim, ó. Vários furinhos. Pra regar o bolo? Pra regar o bolo. 2 latas de leite condensado e água, aí você sacode, não precisa furar e rega, e molha o bolo. 2 latas de leite condensado. Porque a gente faz bastante bolo lá, né? No ateliê. Ah, não, sim, mas então, pra essa quantidade de bolo é só um pouquinho. Só um pouquinho, não dá pra ficar guardando. Se você quiser fazer um outro bolo depois, tá? Aí você dá uma limpadinha aqui. Para quem faz muito bolo, então a proporção 2 latas de leite condensado para quanto de água? 200 ml de água. 200 ml, tá. Tá? Então, mais ou menos assim. Agora, o doce de leite. Precisa regar a parte de baixo também? Não, antes de rechear? então, antes de rechear, sim. Você rega a parte de baixo,
tá? Você molha bem a parte de baixo, passa o recheio no meio, depois cobre. Aí você só cobrir agora, tá? Com doce de leite. Olha como ele fica bonito mesmo. E aí ele não tá bonita, bom, né? ele vai ter que pôr mais um pouco no micro-ondas. Mais um pouquinho? 1 ou 2 minutinhos. Ele endureceu um pouquinho, né? Ele endureceu, por causa da temperatura. Tá. Só que assim, se você ficar colocando toda hora, esqueci, chegou gente, não sei o que acontece, ele vai açucarando mais rápido. Ah, entendi. Tá? E vai ficar muito mais difícil de trabalhar. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu quero experimentar o meu bolo. Colocar o doce de leite em cima, todo mundo sabe. É só passar o doce de leite aqui, terminar e confeitar da forma como você quiser, né? Isso. Se não chegou no ponto agora, a gente deixa essa... A gente deixa Dá tempo ainda de passar um pouquinho só? Tá no ponto já? Só um pouco, ó. Porque tem uma outra dica. Quando ele vai ficando duro, você molha na água e passa. Tá vendo? Tá. Passa o... O que mais dá pra fazer com esse de doce de leite. leite, Dani? Dá pra gente deixar ele endurecer, cortar em quadradinhos e Dá comer pra você como... comer de colher, Ai, dá que pra fazer um delícia. monte de coisa com ele. Rechear outros doces também, Pra né? rechear, tudo que você quiser. E o outro lá é o bolo de brigadeiro, né? Mas também é do mesmo jeito. A água é só pra dar uma ajudada também, ó. Tá. Não E vai qual dar que eu vou tempo? experimentar? Aquele que tá Esse ali daqui, bonito. Esse? Com esse doce de daqui leite que por seria cima. aquele ali, olha. Tá, então vamos cortar? Pode pegar lá. aquele da mesa? É melhor, Então vamos porque lá. esse já não tá pronto, né? É, mas olha, Que é a por mim, mesma sabe o que eu coisa. faço? Pego uma colherada desse doce de leite, jogo em cima e vou comendo. Não me importo nem um pouco com o acabamento, pra te falar a verdade, viu, Dani? Olha o tamanho do pedaço que eu ganhei. Me dei bem, hein? Esse deu bem. Olha, gente, E já que tá com delícia. açúcar. Olha que massa absurdamente macia. Presta atenção, gente. E olha a quantidade de recheio, sem miséria, hein? Muito bom, Muito. Dani. Enquanto eu experimento, passa pra gente seus contatos, por favor. Então, o meu número é 36753982, da Daniela Brigadeiro. Gostoso? Nossa. Pra fazer o bem casado, é só fazer porção pequena? É a mesma receita? É a mesma receita. Você pode fazer, ou então aqueles cupcakes. Aí a forma, essa forma é de 1,5 kg. Nossa, Você gente, pode muito bom. vender também, como você quiser. Passa de novo o telefone, Dani. Preciso como mais. 36753982. Daniela Brigadeiro. Dani, você arrasou. Obrigada. Simplesmente sensacional esse bolo. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele aqui, ó. Viu, Bia linda? Deixa ele bonitinho aqui me esperando que eu tenho um recadinho pra dar. Dani, obrigada. Obrigada. Um ano maravilhoso pra você. Para todos nós. Muita Se paz, quiser. muitas Obrigada. realizações e volte mais vezes com mais delícias como essa, por favor, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que viu? agradeço, arrasou. Não, obrigada. Muito bom, gente. Nossa, que delícia de bolo. E realmente o que ela